Tadinho do Lula, gente, ele tá muito triste, acuado, sem saber o que fazer. Lula já sabe que seu grande amigo, parceiro, o narcotraficante condenado nos Estados Unidos, Nicolás Maduro, está com os dias contados. O exército americano, todas as forças armadas dos Estados Unidos já estão cercando a Venezuela e o próprio Nicolás Maduro sabe que ele não vai conseguir ficar no poder durante muito tempo. O maior porta-aviões da Marinha Americana está agora ali no litoral da Venezuela. E o Lula, acuado, sem saber o que fazer. Lula gostaria muito de sair em defesa do Nicolás Maduro, até falou sobre isso com Donald Trump, mas naquela reunião que não trouxe fruto algum. Mas o Lula está numa situação complicada no Brasil, como que ele vai poder sair para defender o narcotraficante? A vontade dele é essa, nós sabemos disso. E aí foi feita uma pesquisa na América Latina para saber o que os latinos, o que o pessoal da América Latina acha sobre essas falas e essa possível interferência do Donald Trump na Venezuela. A resposta avassaladora até para a esquerda. Pesquisa: 53% dos latino-americanos apoiam a intervenção dos Estados Unidos na Venezuela. Enquanto 53% apoiam, o que eles estão apoiando aqui? Que o Donald Trump invada lá e derruba esse amigo do Lula. Apenas 34% são contra. Ou seja, apenas aquela esquerda militante histérica é contra. O resto do mundo já viu que se não for feita alguma coisa de fora, olha que curioso, a Venezuela chegou numa situação que se não tiver uma força exterior, eles continuarão para sempre uma ditadura. Será que o Brasil já chegou nesse ponto também? Pelo menos boa parte dos brasileiros já entenderam isso, né? Que se não tiver uma ajuda de fora, o Brasil vai continuar sendo uma ditadura. Mas aí vai o Donald Trump dar uma entrevista. Essa entrevista para mim foi maravilhosa. Ele tá lá dando uma entrevista por 60 minutos e a jornalista faz uma pergunta para ele e a resposta dele foi sensacional. You have had success on immigration. I want to talk about that in a minute, but on Venezuela in particular. Big success. On Venezuela in particular, are Maduro's days as president numbered? I would say, yeah. I think so, yeah. And this issue of potential land strikes in Venezuela, is that true? I don't tell you that. I mean, I'm not saying it's true or untrue, but I wouldn't. Why would I we wouldn't do be it? inclined to say that I would do that, but because I don't talk to a reporter about whether or not I'm going to strike. I'm not going to. You're a wonderful reporter. You're very talented, but I'm not going to tell you what I'm going to do with Venezuela if I was going to do it or if I wasn't going to do it. Why do we need an aircraft carrier and strike group? It's got to be somewhere. Okay. It's a big one. Por que a gente tem... Carrier and strike group. It's got to be somewhere. Okay. It's a big one. Cara, resumindo, vamos lá. A partir do momento que Donald Trump reconhece o cartel de Soles e os outros cartéis ali da Venezuela e também da Colômbia como grupo terroristas, isso dá a ele uma certa legitimidade em atacar, fazer ataques de precisão contra esses grupos terroristas. Isso está deixando o Gustavo Petro, que também é amigo do Lula, e o Nicolás Maduro enlouquecidos. Maduro, gente, ele não dorme no mesmo lugar 2 vezes seguidas. Ele não repete a mesma cama. Toda noite é dormir num lugar diferente. Imagina ter que viver desse jeito. E aí vem o desespero do Lula. Nós vamos apresentar agora, né, o DERIT. Primeiro foi o Nicolas, agora o DERIT é o relator, um projeto de lei que categoriza as facções criminosas como grupos terroristas. A partir do momento que eles são considerados grupos terroristas, a lei, a legislação, o devido processo legal, tudo muda para esse pessoal. Tá? Eles não têm mais direitos como o grupinho dos direitos humanos gostaria que eles tivessem. Inclusive podem ser alvos de forças internacionais se eles estiverem enviando drogas e causando terrorismo em território em outro país. E o desespero da esquerda é justamente o PT, o PCC e o Comando Vermelho passarem a ser considerados como grupos terroristas. Eles são grupos terroristas que dominam hoje 25% do território brasileiro, que matam pessoas inocentes todos os dias. E só a esquerda apoia essa galera. É impressionante. Mas para concluir, Donald Trump fez uma fala aqui muito importante, né? Ele está deixando claro que os dias do Maduro estão contados. O Maduro caindo, e aí eu te digo, se ele for capturado e o Maduro abrir o bico, vai ser uma queda efeito dominó. Aí Evo Morales, Kirchner, Lula, Petro, essa galera vai começar a cair como se fosse um efeito dominó. Por quê? Porque foi a Venezuela que financiou os partidos e os líderes de esquerda ao longo das últimas décadas, inclusive o Lula. Aí vai ficar complicado pro Lula se quer pensar em concorrer no ano que vem. E eu tô aqui no Paulo Figueiredo Show defendendo o direito do Valdo Cruz. Ah, caraca!
O Valdo Cruz poder falar o que quiser sem ficar com aquela cara de bunda no ar. Em qualquer país civilizado, chamado civilizado, o debate sobre o combate ao crime organizado seria algo estimulado e absolutamente livre. As pessoas poderiam falar sobre isso, poderiam dar entrevista, poderiam discutir, poderiam comentar o assunto. Mas no Brasil, eu já digo que nós estamos saindo do caminho da civilização, né? Quando a gente fala de civilização, a gente fala de civilização ocidental, com liberdade e direito fundamental. A consequência disso, neste momento, foi muito evidente no dia de ontem. Porque vocês puderam ter, nós pudemos ter, uma janela, uma visão rara dos bastidores de como hoje funciona o jornalismo no Brasil. E tivemos isso graças a Vivi. Se você não sabe da história da Vivi, vejam este momento histórico dentro da emissora de notícias mais antigas do Brasil, a Globo News. Estava vendo uma discussão, eu vou botar o vídeo aqui e a gente comenta, vamos lá. Por exemplo, PEC da segurança, né? Parece mais rigor, a população majoritariamente é a favor. Com essa informação nas mãos, o que o governo Lula fará, meu amigo? Olha, Colombo, vai buscar exatamente encontrar um caminho em que esteja em sintonia com a população. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Algum problema de falar disso, Vivi? Difícil ali para a esquerda, né? Você... Olha a cara... Olha a cara do Valdo Cruz. Um caminho geralmente Algum difícil problema de falar disso, Vivi? Não, bota aí a cara dele na tela cheia, Bruno. Essa cara é a cara do jornalismo. Essa é a face do jornalismo estatal pego no flagra. Essa é a cara do jornalismo estatal pego com a boca na botija. Esse é o símbolo da situação. Bota ele no cantinho aqui. Deixa ele aí, mas bota ele no cantinho aí, Bruno. Essa cara é o símbolo da situação pela qual o Brasil passa. É aquela verdade inconveniente que fica no ar e sobre a qual muitas pessoas preferem não falar. E o Valdo Cruz é muito burro, mas ele não pode ser tão burro a ponto de achar que a censura e o cerceamento à liberdade de expressão acabariam no Paulo Figueiredo, no Rodrigo Constantino, no Alan dos Santos. Não. É claro que esse monstro que vocês ajudaram a criar iria se voltar mais cedo ou mais tarde até contra vocês. Vejam, se vocês não têm assunto, se vocês não têm liberdade para falar de assuntos inconvenientes ao regime, tem problema falar disso, Vivi? Por que teria problema, Vivi? Eu imagino que a Vivi seja a diretora do programa. Por que teria problema falar disso, Vivi? Por que não pode falar do Alexandre de Moraes, Vivi? Por que não pode criticar o governo, Vivi? Que vergonha. Quem diria que nós chegaríamos no dia em que um comentarista da Globo News tem um áudio, aliás, a produção da Globo News, né, um comentarista, admite ao vivo que está preocupado sobre se eles podem ou não tratar de um assunto. É inconveniente para os nossos mestres do regime, Vivi? Temos autorização para falar disso, Vivi? E claro, há os que se prestam a esse papel. Há os que se prestam a esse papel, os que se dobram a esse papel, porque, porra, convenhamos, se o Valdo Cruz não tivesse fazendo comentário na Globo News, o que ele estaria fazendo? Catando lixo na sarjeta. O que Valdo Cruz sabe fazer de útil para a sociedade? Absolutamente nada. São pessoas que, se não fossem essas boquinhas que eles têm, estariam na sarjeta. Valdo Cruz sabe consertar um cano? Não sabe, pô. Valdo Cruz sabe trocar um disjuntor? Não sabe. Valdo Cruz tem capacidade de gerenciar uma barraquinha de cachorro-quente? Claro que não tem, pô.
Então tem que se submeter a esse tipo de coisa. Sem se dar conta, talvez, ou se dando conta e se auto-justificando, do peso que isso tem para a própria liberdade. E que bom que vocês estão vendo aqui, ao vivo, hoje, no Paulo Figueiredo Show, e viram circulando na internet, que essa é a realidade do Brasil hoje. Quem está no Brasil hoje tem que perguntar se tem problema falar de um determinado assunto. Eu tive que passar por isso na Jovem Pan, já falo sobre isso. E por isso nós tivemos problemas. Não tem esse negócio de veículo tal sem filtro. Todos os veículos no Brasil, se você está no Brasil, ou você está com as costas quentes com o regime, ou você tem que ter filtro. E muitas vezes tem que ter filtro, mesmo estando com as costas quentes com o regime, como é o caso da Globo. A Vivi tem que filtrar o que você fala. É o desafio que eu fiz ao Vilela quando pedi a ele que entrevistasse o argentino Fernando Cerimento no podcast dele para ver o que ia acontecer. Ah, não, aí não. Pode isso, Vivi? Tem problema falar disso, Vivi? E o sarrafo vai abaixando cada vez mais, eu já falei. Começou com Oswaldo Scroque, foi pro Alan dos Santos, aí depois Paulo Figueiredo, Constantino, Fiuza, Monark. O sarrafo vai descendo até que chega no ponto do... Tem problema falar disso, Vivi? Jovem Pan. O Leviatã nunca para na primeira vítima. Ele vai consumindo, até que os criadores geram alimento. E esse comentário do apresentador do Globo News, comentarista da Globo News, ou apresentador, sei lá, que seria feito... Ele é algo que não é possível que as pessoas não parem para perceber, que é algo que deveria estar sendo feito debaixo de um regime soviético. Atenção, partido, tem problema de falar disso? As pessoas falavam dos censores da ditadura militar, os censores da ditadura militar. Essa é a autocensura. Eu me pergunto por que teria problema de falar nisso, por que um comentarista está com medo de reportar uma notícia? Será que o Brasil não é mais uma democracia? Essa é uma das razões pela qual eu saí da televisão tradicional. Porque queriam fazer comigo o mesmo que fazem com esse sujeito da Globo News. Até fizeram um pouco. Né? Lembrem-se, a minha primeira saída da Jovem Pan se deu em razão, em parte, de terem me pedido para não pegar pesado com o João Dória, o que obviamente eu me recusei a fazer. Ou que não quisessem que eu comentasse uma enquete mal feita. Lembram disso? Me recusei a fazer. Não pode falar disso, Vivi. Em 2022, a história foi diferente, foram decisões judiciais. Lembra, em 2022, quando apareceu a Carmen Lúcia, dizendo, não, a censura é só um pouquinho, é excepcional, é só dessa vez. Roberto Jefferson foi preso porque disse que ela se comportava, como de fato se comportava, como aquela meretriz que chegou agora no puteiro. E ele tinha razão, Roberto Jefferson tinha razão. É só um pouquinho a censura. A censura é tanta que o Alexandre determina quem pode participar de reunião, o que a imprensa pode cobrir, o que a imprensa não pode cobrir. E a Globo News se ajoelha falando, posso pedir, pode falar disso, Vivi? Algum problema de falar disso, Vivi? Tem problema de falar disso, Vivi? Que vergonha, que lixo, que fundo do poço. E eu tô aqui no Paulo Figueiredo Show defendendo o direito do Valdo Cruz. Ah, caraca. O Valdo Cruz poder falar o que quiser sem ficar com aquela cara de bunda no ar. A cara de bunda sempre tem, mas eu digo aquela específica cara de bunda. E eu faço isso porque é uma obrigação minha, porque quando o Estado de Direito vai pro espaço, todo mundo se ferra. O Paulo Figueiredo se ferra. Mas o Valdo Cruz também. E essa é a percepção, ou talvez, sei lá, talvez o Valdo Cruz não se ferre, pensando aqui melhor, porque se pudesse colocar pessoas que realmente podem falar o que querem sem pedir autorização da Vivi, o Valdo Cruz talvez estivesse realmente catando lata no lixão de Gramacho.
Presidente, hoje é um marco histórico que nós estamos testemunhando aqui nessa comissão, porque o ministro da Justiça foi convocado. E não é um ministro da Justiça qualquer, presidente. É um ex-ministro do STF. Ou seja, uma pessoa que participa há décadas desse processo de degradação do Estado brasileiro. Que agora está na posição de alguém que poderia combater o crime, mas ao invés disso, faz questão de negar que o crime seja combatido. Impede, recusa o uso da Polícia Federal nessa operação do Rio de Janeiro. Hoje, o Lewandowski viria aqui, mas não vir talvez não faz muita diferença, presidente, porque quando esses ministros do Lula comparecem nessas comissões e nessas audiências, eles se esforçam em não responder absolutamente nada do que lhes é perguntado. Então aqui eu preparei alguns tópicos que eu perguntaria para o Lewandowski, mas eu tenho certeza que ele não responderia. Então, não faz a menor diferença ele estando aqui ou não. A ausência desse governo está sendo representada aqui na comissão. Uma das coisas que eu falaria, presidente, seria a questão dessa denúncia que veio do ex-braço direito do Hugo Chávez, o Carvajal, que disse que o governo do PT, o partido do PT e o Lula foram financiados pelo narcotráfico. Agora eu quero que vocês prestem atenção, colegas, como que a linha do tempo, ela cria uma história que se conecta desde os anos 80 até hoje. Carvajal diz que tem provas que os líderes da América Latina e partidos de esquerda foram financiados com dinheiro da corrupção da Venezuela e do narcotráfico. Mandamos um requerimento de informação para o Lewandowski para perguntar se há alguma investigação nesse sentido e o que o Ministério da Justiça tem a falar sobre essa grave denúncia. Não foi respondido. Foi completamente ignorado. Enviamos também algumas perguntas em relação à primeira-dama do Peru, aquela que foi condenada à prisão pelo mesmo esquema que o Lula era o chefe e também foi condenado no Brasil. Perguntamos o porquê que o avião da FAB foi enviado e por que ela foi trazida para o Brasil para aqui ter guarita, protegida. Também não foi respondida. Aí eu gostaria muito que o Lewandowski estivesse aqui para mostrar para ele o que a imprensa anda falando do governo. Não é eu, Gustavo Gaia, que eles gostam de falar que nós somos radicais, e conspiracionistas. É o que a imprensa vem falando. Eu gostaria de entender o porquê que eles se recusam a equiparar o narcotráfico, facções criminosas, como sendo um grupo terrorista, presidente. Afinal de contas, esse grupo terrorista já domina 25% do nosso território brasileiro. 50 milhões de brasileiros vivem debaixo da ponta de um fuzil. Não é de uma pedra não, presidente. É de um fuzil do narcotráfico. E esse governo se recusou a cooperar. Por que que o governo colocou em sigilo o número de fugas de presos políticos, de presos brasileiros? Nós batemos o recorde de fugas de presídios de máxima segurança. E o Lewandowski, que não está aqui hoje, infelizmente, colocou um sigilo em todas essas pessoas que fugiram. Por quê que o STF, enquanto Lewandowski estava no tribunal, proibiu a polícia de agir contra a facção criminosa, lá durante a pandemia? E por causa disso, o secretário de Segurança de Rio de Janeiro disse que Penha e Alemão viraram QG nacional do Comando Vermelho. Uma ação e decisão direta da nossa Suprema Corte contribuiu para fazer com que áreas do Rio de Janeiro se transformassem no epicentro do narcoterrorismo da América Latina. O que será que ele responderia a esse respeito, presidente? Talvez nada. Talvez abrisse mais um inquérito contra mim. Por que que o governo Lula negou o pedido de ajuda às Forças Armadas por 3 vezes? E numa coletiva de imprensa, presidente, ao lado do diretor da Polícia Federal, que adora abrir inquéritos contra quem fala o que eles não gostam nas redes sociais, ele é desmentido pelo diretor da Polícia Federal durante uma coletiva de imprensa, onde o diretor fala que foi sim avisado, que sim, o governo do Rio de Janeiro pediu ajuda. Lewandowski empurra, sinceramente foi uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi, ele empurra o diretor da Polícia Federal, como se fosse um capacho, entra no microfone e fala, olha, não é bem assim. Que vergonha, presidente. Que vergonha. Na minha opinião, eu acho que na opinião de boa parte do Congresso hoje, esse ministro da Justiça deveria imediatamente se renunciar do cargo.
Vamos lá, governo federal tem... Isso aqui é uma pergunta pra gente ver como que a população brasileira acha do que tá acontecendo. Governo federal tem ajudado os estados no combate às organizações criminosas? Olha que curioso. 53% da população diz que não. O governo federal não tem ajudado. Eu gostaria muito que tivesse uma pergunta assim, ó. O governo federal tem ajudado facções criminosas? Talvez a porcentagem de sim seria a mesma. Seria em torno de 50% a 60%. A resposta é sim. O governo do Lula tem ajudado. E aqui a opinião pública, que foi completamente favorável ao que aconteceu no Rio de Janeiro. Mas aí me vem esse presidente que não está aqui, porque é um arregão, porque não tem coragem. No momento onde o povo brasileiro mais precisa de uma resposta do chefe da Polícia Federal, do chefe da Segurança Pública Nacional, ele decidiu não vir. Provavelmente está no iate de luxo com Lula e a Janja dançando em cima dos corpos que foram tombados nessa operação. Mas ele disse: polícia prende mal e judiciário é obrigado a soltar. Tá aqui, ó. Saiu na Globo, CNN, né? Polícia prende mal e judiciário é obrigado a soltar. Isso foi uma resposta do Lewandowski quando questionado por que a impunidade no Brasil corre solta. Aí ele quis culpar, sabe quem? Os policiais, presidente. Mas não é o que a população vê. O que a população vê, 78% diz: a polícia prende e a justiça solta. Vamos traduzir isso aqui? A polícia prende e o STF solta. A polícia prende e o Lewandowski solta. Olha, essa notícia pode parecer uma completa loucura, mas é a pura verdade. Nesta quarta-feira, uma ONG que representa os interesses de Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, vai se encontrar com o Moraes no STF. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e peço a vocês que cliquem no joinha, assim o conteúdo é entendido pelo algoritmo como relevante e o distribui para mais gente. Também clique na aba Seja Membro e se torne um membro aqui do canal. E, sobretudo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. A gente está próximo de chegar aos 400 mil inscritos e vamos logo, logo chegar lá e chegaremos juntos com a ajuda de vocês. Bom, essa é a notícia. É um negócio assim, é difícil até de falar, mas é isso que vai acontecer, tá? Uma advogada que defende, né, de uma ONG que defende o Marcinho VP, que é um dos líderes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, vai ter uma audiência, gente, hoje com o Alexandre de Moraes no STF. Por que isso? Por conta da DPF das favelas, que é o novo brinquedinho do Moraes, né? É a nova... Eu estou, inclusive, dizendo que é o novo inquérito do fim do mundo, porque o Moraes, eu repito, a partir dessa DPF, daqui a pouco, o Lindenberg, a bancada do PSOL, qualquer um aciona o Moraes por conta dessa DPF que tem a ver com o Rio, aciona ele para falar da Bahia, para falar de São Paulo, para falar não sei o que. Daqui a pouco o Moraes está com a segurança pública do Brasil inteiro nas suas mãos, que era o desejo do governo federal. E, portanto, o Moraes atende ao desejo do consórcio estatal formado entre STF e governo federal, com uma DPF que cuide do Brasil e da segurança pública do Brasil inteiro. É o novo inquérito do fim do mundo, é o novo brinquedinho do Moraes. Tá acabando o processo do golpe, ele precisa de um novo brinquedo. E agora arranjou esse. Bom, o ponto é que agora, essa advogada que representa a ONG chamada Anjos da Liberdade, vai se reunir com o Moraes para falar sobre a possível tortura que policiais teriam supostamente cometido no curso da operação, da mega operação que foi feita no Rio de Janeiro nos últimos dias, no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. Então o Moraes, vamos lá, hein, vai dedicar o seu tempo a ouvir uma ONG sobre tortura a criminosos de facção. Mas, agora vamos fazer um recorte aqui, ó. Vamos fazer um recorte e vamos nos lembrar que há uma denúncia, por exemplo, de que o Felipe Martins tenha sido torturado dentro do presídio. O que Moraes fez? Nada. Mandou o presídio se manifestar e boca que usa. Nunca mais ouvimos falar disso. Temos óbvia notícia, e todos sabemos que temos a notícia, de que o Clezão foi morto dentro da prisão por negligência no cuidado a ele.
Isso não é tortura? Isso não é violação a direitos humanos? O que o Moraes fez? Nada. Mandou investigar em sigilo, inclusive, o caso, e até agora a gente, pelo menos, não tem uma solução conhecida para isso, né? Temos, e diversos outros, os advogados dos réus do dia 8 denunciam diversos outros casos de tortura. Temos, inclusive, o Eduardo Bolsonaro, que provavelmente será condenado nos próximos dias por ir aos Estados Unidos denunciar justamente as violações a direitos humanos cometidas aqui dentro do Brasil pela Suprema Corte, inclusive pelo ministro Moraes. E aí a gente recorta aqui, e volta para o caso. E, no entanto, o ministro Moraes se senta com uma ONG que está dizendo que houve tortura por parte da polícia aos faccionados na operação. Veja só, tortura não é aceitável, seja a quem for, tá? Em primeiro lugar, só para deixar claro. Agora, se você, Moraes, vai sentar com um, tem que sentar com outro. E se vai sentar com um dos dois, poxa, assim, sério que você escolhe sentar com uma ONG que defende os direitos dos faccionados e não com ONGs que defende o direito dos réus do dia 8? Sério mesmo? Parece que é sério. Então, assim, o Brasil está de ponta cabeça. O Brasil é aquele mapa do IBGE virado de ponta cabeça, infelizmente, e uma das pessoas que virou esse mapa mundi de ponta cabeça foi o Moraes, e tem sido cada vez mais, e tem sido frequentemente. É uma vergonha do ponto de vista legal, é uma vergonha do ponto de vista moral que o Moraes ou não se sente com ninguém ou se sente com todo mundo, né? E ao não fazê-lo, ao escolher sentar-se com um e com outro, e esse um com quem ele se senta representa faccionados e não réus do dia 8, é uma vergonha. É uma vergonha do ponto de vista moral, ético, legal, judicial, humano. Então os réus do dia 8 estão aí ao relento. O Eduardo Bolsonaro, que está denunciando tudo isso, está para ser condenado pelas denúncias como um traidor da pátria ao fazer essas denúncias, uma loucura completa, e o Moraes sentando para conversar sobre direitos humanos dos faccionados. Olha, é de doer eu não vou nem dizer o quê. Bom, depois da óbvia repercussão que houve na mídia inteira a respeito da reunião, da lamentável notícia da reunião do ministro Moraes com a ONG representante de interesses de faccionados, o próprio ministro Moraes disse que, segundo ele, aspas, não seria adequado que essa reunião houvesse, que essa ONG estivesse presente na reunião, e com isso excluiu a possibilidade da participação dela. Caiu a reunião, né? Agora, é lamentável pela possibilidade de que isso tivesse acontecido, e é lamentável, sobretudo, porque o ministro Moraes, sinceramente, se não tivesse tido a repercussão que teve em toda a mídia, ele não teria, não tenho a menor dúvida, ele não teria desmarcado. Ele desmarcou não pela existência de representantes de faccionados nessa reunião, ele desmarcou porque todos nós repercutimos o fato e pegou muito mal.